Glória a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Bom, eu sou o Thiago Fiuza Rosman. Eu sou do Rio de Janeiro, muitos irmãos aqui já me conhecem, alguns irmãos não me conhecem. A gente está com uma parte da família aqui, que graças a Deus, que é uma alegria a gente poder andar em discipulado, né? Andar vivendo, fazendo discípulos, né? Não tem lugar mais poderoso na vida do que você conseguir viver de forma simples e relevante. Não tem coisa mais poderosa na vida que é você conseguir, ao mesmo tempo que você discipula, você ter o coração para poder ser discipulado também. E isso é poderoso demais. Quando você abre mão, um irmão ontem me perguntou, esqueci o seu nome mesmo, irmão? Kaique. O Kaique ontem me perguntou com um coração muito ávido por conhecer coisas sobre como ele mais rapidamente vai para o lugar certo, o lugar de fazer as coisas funcionarem. E aí eu falei para ele, irmão, duas coisas. Uma delas é que não tem jeito mais rápido de você dar errado, ou melhor, um jeito mais rápido de ficar atrasado do que você tentar rapidamente dar certo. Porque não tem jeito mais rápido de você se atrasar do que tomar atalhos, né? Os atalhos, eles vão sempre te levar rapidamente para o lugar que você vai se atrasar, né? Porque o atalho, ele tem o fim como objetivo. E Jesus é o objetivo. Ele falou que ele era o caminho, tá entendendo? Daí você pede Jesus durante todo esse processo. Muitas vezes, porque me converti com mais idade, eu não nasci num lar de essência cristã, então eu não me converti ouvindo o Evangelho assim como nós compartilhamos aqui, ou vivendo a prática do Evangelho de diversas formas como nós vivemos tantas vezes aqui. E nesse lugar, quando me converti, eu falei, cara, estou atrasado, eu preciso correr, cara. Já passou a vida, passou o tempo, passou a coisa, estou atrasado, eu preciso correr, eu preciso ir rápido. Eu preciso chegar logo no lugar onde Deus gostaria que eu estivesse. Só que não tinha entendido que eu já estava no lugar onde Deus gostaria que eu estivesse. E o que foi pior, eu gastei alguns anos correndo atrás desse tal lugar no qual eu queria alcançar, até que o próprio Senhor, né, faz a gente entender e acordar, e Ele me chama de volta para o lugar onde ele gostaria que eu estivesse. E esse lugar, por muito incrível que pareça, era um lugar lá no início, de coração quebrantado, apaixonado por Jesus, tendo sido profundamente impactado pelo amor do Evangelho, pelo amor pelas pessoas, por ser relevante na casa, na vida das pessoas, por aquela mensagem que havia tocado o meu coração, havia transformado a minha vida, havia preenchido e restaurado o sentido, o propósito, né? E eu, com o tempo, nessa vontade de dar certo, movido até, desejoso, né, de alcançar algum lugar, acabei me perdendo dentro da igreja. Acabei me perdendo no meio dos irmãos, acabei me perdendo levantando a mão no culto, sendo fiel no dízimo, acabei me perdendo dentro dos grupos, acabei me perdendo dentro do discipulado. Abri mão de pessoas, abri mão da essência, abri mão de tantas coisas que eram muito importantes. E o Senhor me chamou de volta para aquele lugar, lá do início. Portanto, eu cheguei para esse irmão e disse, desista. Essa foi a palavra que me trouxe de volta. Desista. Sabe por quê? Porque eu desisti de ficar tentando dar certo. Eu desisti de tentar chegar em algum lugar. Eu desisti de simplesmente construir algo que pudesse assim, ser impactante para Deus. E aí, nesse lugar de desistência, aos pés da pessoa certa, que era Jesus, o Senhor começou a trazer o meu coração de volta para aquilo que era a essência, a natureza do Evangelho, para aquilo que era a verdade. Nesse lugar de desistência dos meus sonhos egoístas, às vezes, até eram bem motivados, eles até eram bonitos e plausíveis e louváveis pelas pessoas, mas às vezes eles estavam mais centrados em me levar a dar certo do que estar com o cara certo, que era Jesus. De me levar a dar certo do que enxergar nas pessoas a pessoa certa, Jesus nela. Nos últimos tempos o Senhor tem me trazido de volta para esse lugar
de olhar para irmãos, como a gente tem caminhado lá no Rio de Janeiro, me sentar à mesa e ouvi-los, entregar tudo que eu tenho, ouvir tudo que eles têm, e deixar que o próprio Jesus faça essa dinâmica, esse movimento. Se os irmãos puderem repetir comigo, o reino de Deus é dinâmico. A vida na igreja é dinâmica. A vida na igreja é simples e relevante. Presta atenção, nesses tempos nós temos perdido a nossa perspectiva de simplicidade e relevância. Nós precisamos devolver ao Evangelho as perspectivas de simplicidade e relevância. Nós precisamos devolver ao Evangelho a perspectiva de responsabilidade social, mas com impacto sobrenatural. Muitas vezes, nessa tentativa de sermos relevantes, de sermos simples, irmãos que foram, às vezes, viveram igreja e foram para o movimento de células, e faziam encontro com Deus, e vestia camisa, e organizava caravana, ia todo mundo para outra cidade, e movia Deus e o mundo para fazer aquela coisa acontecer, apaixonados por aquilo ali, movidos numa essência inicial de paixão por Jesus, mas desejoso de dar certo, desejoso de fazer acontecer. Aí se cansaram, porque se cansaram, decidiram ser simples. Mas na tentativa de serem simples, se tornaram infrutíferos, se tornaram pessoas que abriram mão daquilo que era a essência da igreja, abriram mão das coisas tão importantes, começaram a viver assim, falaram, cara, eu não preciso mais, tem agenda demais essa igreja, essa igreja agora aqui tem aquele livrinho que está entregando assim, não, esse livrinho aqui já não serve para nada, não quero isso, e aí foram rejeitando todas as coisas que tinham essência e que eram boas, e que ajudavam a contribuir. Tem um irmão, que é o Paulo Borges Júnior, ele é um irmão muito abençoado, e ele diz uma coisa que eu gosto muito dessa frase, que ele diz assim, a pessoa errada, no modelo certo, tem poder de fazer tudo dar errado, mas a pessoa certa, vou mudar, o coração errado, no modelo certo, tem poder de fazer todas as coisas darem erradas. Mas o coração certo, ainda que esteja no modelo errado, com o tempo, esse modelo vai transbordando, ou melhor, esse coração vai transbordando, e a vida vai se organizando, e gerando um modelo que é coerente com aquele coração. Tem muita gente que vive uma liderança plural, mas é um ditador, dentro de uma liderança plural. Ele é só um dos presbíteros daquela reunião. Mas, cara, todo mundo diz amém para ele porque tem medo do problema desse cara falar alguma coisa. Tem muita gente que é pastor sênior numa igreja lá, e é o pastor sênior, é o cara que ele responde pela igreja e não tem ninguém acima dele. E também não tem ninguém do lado dele. Mas que ele se comporta como se vivesse uma liderança plural. Às vezes a gente está mais focado, como o Marçal está falando, em tentar ver os estereótipos do que entendermos a natureza e o coração do porquê estamos fazendo de volta. Muitas vezes, na tentativa de nós sermos simples, nós deixamos de viver a relevância do Evangelho. Sabe, eu tenho ouvido muitos irmãos dizerem, os jovens hoje não querem nada com Deus. Os adolescentes não querem nada com Deus. Muitos jovens hoje estão mais interessados em outras coisas. Aqueles que estão movidos no Instagram estão mais interessados em várias outras coisas. Eu tenho ouvido também irmãos falando que esse movimento coach da internet, que saco esse movimento coach, ou esses gurus espirituais da internet. Você sabe o que está acontecendo? Os jovens de hoje, as gerações mais novas, eles têm um termômetro para identificar o nosso coração, para perceber motivação, para perceber natureza. Então, esses jovens, quando ouvem o nosso estilo de vida, que é cristão, vem à nossa igreja, que é cristã, se quando eles veem aquilo que você está falando, quando eles veem aquilo que você está vivendo, e para eles não tem coerência, não tem relevância, ele vai falar, não serve para nada isso aí. Isso aí é só religião. Você sabe por que tanta gente está seguindo os coaches? Sabe por quê?
Porque os coaches estão propondo uma coisa que as nossas igrejas muitas vezes abriram mão. Relevância na cidade. Relevância nas empresas. Relevância nos casos. Já percebeu que tem coach para tudo quanto é coisa? Para qualquer coisa que você queira dar certo, que queira funcionar. Você precisa que tal coisa funcione. Tem um coach para aquilo ali. E aí a gente vai para os púlpitos e fica batendo. Ah, essa teologia coach. Ah, cala a boca dos coaches. Ah, deixa os coaches para lá. Ah, larga a mão dos coaches. Ah, e você fica seguindo esses teólogos espiritualistas da internet. Abra mão deles. Vai para a Bíblia. Mas sabe o que acontece, gente? Só tem tanta gente seguindo os coaches da internet, dando ouvido para alguns coaches da internet. Eu não sou contra coaches, tá? Beleza? Mas há de convir que há muitos coaches que estão falando coisas que às vezes não são coerentes com aquilo que é o Evangelho. E muitos até que carregam uma essência, que carregam um tino gospel, né? Uma inclinação ali evangélica, né? Mas o ponto é que esses coaches, eles estão respondendo perguntas que o mundo está fazendo. Eles estão dando respostas, eles estão dizendo coisas que transformam aquilo que o coração das pessoas estão queimando por realizar. E nós, muitas vezes, desejosos de sermos simples, abrimos mão daquilo que, por fim, se tornar relevante. Bom, tem um texto em 1 Timóteo 1,3 que diz assim: nem desperdicem, quando partir para Macedônia, pedi que a vocês que ficassem em Éfeso e advertissem certas pessoas que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdicem tempo com discussões intermináveis sobre fábulas profanas, que só levam à especulação sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus e é realizado pela fé. O alvo da minha instrução é o amor, que vem de um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passaram o tempo em discussões inúteis, querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Olha o que está escrito em Romanos 14. Recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês. Não os atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam, mesmo quando parecer que eles são fortes na opinião, mas fracos na fé. Tratem-os com gentileza. Irmãos, nós precisamos devolver o Evangelho à perspectiva dele de simplicidade e relevância. E simplicidade é nós voltarmos aos princípios elementares da fé. Simplicidade é nós voltarmos ao lugar onde nós compreendemos com clareza o propósito eterno de Deus, o plano eterno de Deus para esse tempo. O que é que Deus está fazendo agora? É voltarmos ao lugar onde, através do Espírito, nós mergulhamos nos conselhos das Escrituras e tomamos Jesus como um fundamento de tudo. Mas nós precisamos também não só sermos simples, como nós sermos relevantes também. E relevância é permitir que, tendo olhado para Jesus, olhado para Ele como fundamento, Ele ganhe espaço em nós para gerar fruto. Para que Ele, ganhando espaço em nós, a vida dEle, através de nós, dê fruto. E esse fruto seja um fruto de um lugar de completa obediência ao Espírito Santo, a Jesus e às Escrituras. Nós precisamos devolver o Evangelho à perspectiva dele de impacto social, mas combinada com relevância sobrenatural. Muitas vezes, nós como igreja tentamos ter impacto social, mas ele não carrega uma perspectiva de relevância sobrenatural. É um mero assistencialismo, é um mero ativismo, é uma mera tentativa de você só fazer, porque você entendeu uma mensagem, agora então eu vou fazer, eu vou para dentro das casas das pessoas. Nós precisamos devolver então o Evangelho, a loucura da pregação, o poder da salvação, o impacto sobrenatural, o poder de curar, de libertar. Muitas vezes, na tentativa de nós sermos simples, nos tornamos medíocres, infrutíferos. Na tentativa de sermos relevantes, nos tornamos ativistas, filosóficos, filantropos, meros assistencialistas. Na tentativa de sermos simples, não religiosos, na tentativa de combatermos o sistema religioso,
movido até por um bom coração. Eu chega de religiosidade. Já ouviu falar de igreja orgânica? Já ouviu falar de movimento de gente desigrejada? Eu não duvido que o coração dessa galera é um coração desejoso de fazer as coisas darem certo. Mas muitas vezes, na tentativa de não serem religiosos, de combater o sistema religioso, nós estamos abrindo mão de princípios elementares só porque na foto daquilo que é religioso, só porque aqueles princípios estão naquela foto daquilo que é religioso. Como, por exemplo, ter um culto domingo. Como, por exemplo, ter um prédio. Como, por exemplo, você ter uma agenda mínima. Funcionamento, de relacionamento, de encontros. Como você, por exemplo, ter treinamento. Como, por exemplo, você ter... Parece que você ir para esses lugares, você está se tornando religioso. Mas na tentativa de combatermos a religião, muitas vezes nós nos tornamos mais religiosos do que os próprios religiosos. Não sei se faz sentido isso para você. Na tentativa de sermos relevantes, muitos de nós temos nos tornado exaustos e temos criado justificativas teológicas para a falta de poder, de mover, de paixão. Nós temos nos tornado meros fazedores de coisas, meros escravos na casa do Pai. Em 1 Timóteo 4, 1, 10, a gente tem Bíblia aí, não, né? Para lançar lá? Se puder botar, eu não sei se tem na NVT. Tem? Oi? Na NVT, se puder botar, 1 Timóteo 4, 1 a 10. Vocês estão comigo, minha gente? Faz sentido o que nós estamos compartilhando aqui? Glória a Deus. Eu quero colocar um ponto antes de eu entrar nesse texto, que o tom da minha palavra aqui, né, por mais que ele tenha um tom de exortação, ela não carrega um tom de crítico ativista. Você entende? Não carrega um tom de quem está aqui para falar mal da igreja. Na verdade, carrega um tom de esperança. Desculpa. Falou alguma coisa? Não. Carrega um tom de esperança, que é a esperança que nós podemos continuamente avançar e voltar cada vez mais para a centralidade da perspectiva do Evangelho. Bom, 1 Timóteo 4, 1 ao 10. Glória a Deus. Diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Repitam comigo: um outro espírito. E a ensinamentos de demônios. Repita comigo: um outro evangelho. Que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja a consciência está morta. Repitam comigo: encarnaram um outro Jesus. Presta atenção. Toda vez que cremos em um outro evangelho, nós vamos nos mover... Oi? Outro evangelho maldito. Toda vez que nós crermos em um outro evangelho, em outra mensagem, que às vezes não é nem a mensagem distorcida, mas não é completa. Às vezes a mensagem é boa até, mas não é completa. Ela não carrega todas as suas perspectivas. Sempre que nós cremos em um outro evangelho, nós vamos nos mover por um outro espírito. Nos movendo por ensinos de um outro espírito, inevitavelmente o que vai acontecer em nós? Encarnar um outro Jesus. Você sabe o que significa essa palavra aqui? Essa palavra é indivíduos hipócritas. Hipócritas são aqueles que usam máscaras, mas... Oi? Teatral. Só que tem uma perspectiva na palavra hipócrita do grego. Eu não sou nenhum mestre em grego, mas estudando ele no dicionário Strong, ele fala que são aqueles que tomam opinião de fora. Sabe o que significa isso, gente? São pessoas que passam a tomar a sua condução de existência, de identidade, não mais de dentro, mas de fora. E aí a gente bate no coach. Em vez de pregar cada vez mais o evangelho.
Ao invés de nós vivermos cada vez mais a natureza do Espírito, ao invés de cada vez mais encarnarmos o Cristo. Vê se Jesus gastou tempo na Bíblia falando mal dos pagãos. Vê se ele gastou. Ele gastou muito pouco tempo. Ele gastou muito mais tempo encarnando, pregando, realizando, do que falando mal. Glória a Deus. Bom, e ele segue assim dizendo, eu vou mais para, vai lá para o 7. Vai lá para o 6. Não, para o 7. Mas rejeite as fábulas profanas, diga comigo, fábulas profanas, velhas caducas. Gente, isso é poderoso demais. Na NVT, isso não perca tempo discutindo mitos profanos, crendices absurdas. Sabe, gente, a gente fica gastando tempo discutindo o Evangelho Coach, gente. Discutindo a teologia do cara espiritual lá da internet. Na época disso não é novo. Na época de Paulo, já tinha problemas como esses. E ele está falando assim, ó, rejeite isso, não perca tempo com isso. Sabe o que ele está falando? Ele não está falando, ignore. Ou seja, como quem anda como um ignorante, errante. Ele está falando, não gaste tempo discutindo com esses, porque essas discussões são infindáveis. E a única salvação destes no qual você decide discutir é você encarnar o Evangelho, assim como eu estou encarnando. E eu não digo eu estou falando do apóstolo Paulo dizendo. Aí ele dá o exemplo, ele diz, mas exercite-se pessoalmente na piedade. Ali está devoção. Cadê? Não, pode descer. Em vez disso, exercite-se na devoção. Essa palavra devoção, ela significa piedade, pois o exercício físico tem valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de vir. Irmãos, preste atenção. Ninguém dá errado porque quer dar errado. Se alguém dá errado, é porque rejeitou, abriu mão de alguma perspectiva a respeito da essência. Muitas vezes, muitos de nós temos acreditado em fábulas profanas. Eu sei que o nome é agressivo, mas a verdade é essa. Se alguém não vê Jesus em nossa vida, não vê Jesus em nossa igreja, não vê Jesus em nossas reuniões, possivelmente, se você for estudar a origem, é alguma crendice absurda que entrou em nosso meio. Por exemplo, nós temos acreditado muitas vezes numa falsa fé. Muitas vezes nós temos acreditado numa fé que parece mais com uma umbanda, que parece mais uma espécie de manipulação energética, ou na melhor das hipóteses, um evangelho virtual coach, que visa somente realizar os nossos desejos e vontades próprias. Acreditamos que da terra nós podemos comandar o céu. Enquanto o texto está dizendo que Jesus nos deu a chave do reino dos céus. E não é para você sair daqui da terra e ir lá para o céu, lá, sentar lá e começar a dar ordem para todo mundo. Na verdade, ele te deu a chave do reino dos céus para que você agora tenha a oportunidade de ir ao céu, nas realidades celestiais, sentar à mesa com o próprio Pai e tomar conselho dele, aquilo que você precisa materializar nessa terra. E nós, na verdade, temos boas ideias aqui da terra e ficamos tentando dar conselho a Deus para que Ele materialize nessa terra. Enquanto o próprio Deus nos enviou como igreja para sermos resposta a essa terra, que é o que diz em Efésios 1, no final de Efésios, onde nós, através da igreja, Jesus alcança, Ele cumpre, Ele manifesta a plenitude de todas as coisas. Nós não somos o centro do evangelho, Jesus é, mas no momento que nós somos batizados no Cristo, nós e Jesus somos uma coisa só, e a partir disso, a cidade precisa beber daquilo que nós somos como igreja. Faz sentido isso para você, irmãos? Glória a Deus.
Nós temos acreditado numa falsa natureza. Acreditamos numa mentalidade, tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo, sabe? Irmão, assim, ó, viver nesse estilo de vida, cara, no nosso meio, muitas vezes, temos acreditado nessa perspectiva, tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo, sabe? Aquela sensação de, tipo assim, ó, sou santo, sou pecador, sou santo, sou pecador. Um dia eu sou santo, outro dia eu sou pecador. Um dia eu sou santo, outro dia eu sou pecador. Muitos de nós vivemos nessa luta dicotômica da velha natureza e da nova. É uma luta dicotômica quase, isso, você sabe qual é o princípio dessa crença? O princípio dessa crença é yin e yang, gente. É como se Deus e o mal, eles fossem no mesmo nível. É quase como se assim, ó, a nova natureza e a velha natureza, elas quando estão habitando dentro de nós, aí tem 50% da velha e 50% da nova, gente. E aí você é 50% bom, 50% ruim. E você tem que viver nessa luta, naquele negócio assim. Gente, tem gente que converteu de verdade. Foi batizado em Jesus. Mas a mente ainda não se desenvolveu. E aí vive guerras e lutas contra mitos, fábulas. Vive um estilo de vida de guerra espiritual fabuloso. Ao invés de batalhar espiritualmente contra o inimigo certo e da forma certa, porque as armas que nós lutamos são poderosas em Deus. E ele vai seguir o texto. Nós nos levantamos contra todo tipo de sofisma, todo tipo de mentalidade que se levanta contra o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Aí nós gastamos tempo e energia em batalhas espirituais infindáveis contra nós mesmos ou contra aquilo que não faz sentido batalhar. O diabo já foi derrotado. E ele governa nessa terra a partir de falácias, crendices absurdas, fábulas profanas. Se nós não abrirmos mão das fábulas profanas, das crendices absurdas, e não avançarmos para a profundidade do Evangelho, para a profundidade do Espírito e para a profundidade da pessoa, do Cristo, nós vamos continuar gastando energia, não vamos ser simples, vamos ser simplistas, e não vamos ser relevantes, vamos ser ativistas religiosos, e não vamos ter diferença nenhuma do cristianismo para outras religiões, vai ser a mesma coisa. Porque todo mundo que deseja fazer o bem pode dar cesta básica. Não é verdade? É bom isso ou é ruim? É bom ou é ruim dar cesta básica? É bom demais, gente. Mas você quer dar cesta básica? Eu queria que essa pessoa assumisse a identidade que ela é, aflorasse para fora, liderasse a própria vida e revelasse o Cristo a partir da vida dela. O que você preferiria? Às vezes parece que nós como igreja estamos preferindo dar cesta básica. E estamos nos contentando com isso, que é a pior coisa. Por quê? Porque acreditamos em falácias, em crendices absurdas. Desculpa a forma de dizer, eu não estou batendo em vocês, beleza? Por mais que eu esteja falando de forma energética. Mas é difícil falar desses temas sem você ficar assim, né? Né? Glória a Deus. Muito bom. Temos acreditado num falso propósito e falso plano. Temos acreditado em uma fábula escapista de arrebatamento repentino. Por favor, se alguém acredita nisso aqui, amém, irmão. Não estou querendo bater em você. Mas se você for um pouco para a essência disso, a gente está mais interessado em se dar bem, que se exploda o mundo. Se você crê olhando para a Bíblia, e aí você lê e entende, cara, beleza, nós vamos ser arrebatados repentinamente aqui, daí do nada some um, some outro, esses eram os bons, e aqueles que ficaram, se lascaram, tudo bem, mas muitas vezes, se você sondar o seu coração, você está mais crendo nisso, porque você quer parar de sofrer, e presta atenção, o Evangelho não é sobre parar de sofrer, cara, o Evangelho é sobre você decidir sofrer, até que a morte que atua em mim gere vida naqueles que estão ao meu redor. E aí nessa perspectiva as pessoas vêm aqui, mas aí o pastor não sofre, não sofre, está entendendo? Não estou falando, movimento, me ajuda aí com, aquele movimento, sabe, que o cara fica se martirizando, de ficar se auto-martirizando. Como é que é o nome? Eu não lembro esse nome, não. Mas vocês entenderam o exemplo? Me falhou o nome. Mas vocês compreenderam, não é sobre você ficar demonstrando
martirização na tentativa de sugerar poder. Na verdade, é você deliberadamente escolher seguir o Cristo. Nisso, abrindo mão da sua vida, para que haja vida nos outros, para que haja vida nas pessoas lá fora, até que essa pessoa não venha no seu grupo. Sem ser masoquista, cara. Sem ficar se autoflagelando. De verdade. É Rony, né? Rony, sendo muito sincero, tem gente aqui que tem muito mais tempo de vida de evangelho do que eu, né? Mas vamos ser muito sinceros aqui, né? Quando você decide de verdade amar alguém, além das dificuldades da pessoa, além das oportunidades que ela pode te oferecer, além de tudo aquilo que você imagina que onde ela deve chegar, só simplesmente decidir amar essa pessoa e romper todas as barreiras para amá-la. Você precisa ficar se autoflagelando para poder sacrificar? Gente, só nessa direção desse caminho aí já vai ter sacrifício pra caramba, tá ligado? Então a gente precisa, na verdade, gastar mais tempo indo em direção do outro. Nós acreditamos numa fábula escapista, temos orado para que Deus nos leve daqui, enquanto na verdade Ele nos enviou para cá. Nós temos nos movido pela fábula de uma devoção escapista em nome de Jesus. Nós temos nesse lugar, estamos abrindo mão de nos especializarmos em faculdade. Gente, tem gente em igreja que os jovens não se especializam mais em faculdade nenhuma. Não estou pregando sobre faculdade, mas eu estou pregando sobre especialização. Não tem jovem mais... Presta atenção, gente. Movimento LGBTQIA+. Eu não tenho nada contra o homossexual. A pessoa... Não vou me delongar nisso, mas eu não tenho nada contra as escolhas das pessoas. A pessoa escolhe o que ela quiser da vida dela. Por mais que eu sofra muitas vezes com as escolhas deliberadas delas. E nós ficamos batendo em movimentos, ao invés de encarnarmos a solução para os movimentos. Por exemplo, filme hoje da Disney. Praticamente todos eles são pregação deliberada de movimento LGBTQIA+. Você sabe por quê? Você sabe quem que é responsável por isso? Sabe quem é? Faz ideia quem é? Oi? Somos nós, gente. Você sabe por quê? Porque eles se especializaram nas artes. Quem que pensa o filme lá? Eles. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, gente, que é a vida de devoção, a vida de estar com Jesus, mas nós precisamos voltar à vida de relevância sobrenatural. Gente, as principais faculdades do último século que foram criadas, não sei se é dos últimos, mas dos últimos séculos foram criadas por quem? Seja sincero. Movimentos cristãos, piedosos, de uma espiritualidade palpável. O mundo não entende muitas coisas, mas na hora que você expressa uma espiritualidade palpável para eles, você vai até eles e fala na linguagem deles, e aí esse lugar eles têm capacidade de tocar Jesus. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos mais capacitando líder para ser líder de célula. Não me entenda errado, gente. Mas nós estamos muitas vezes mais preocupados em capacitar líderes de célula do que capacitar pequenos cristos. Cara, quem conhece Jesus, você não precisa ficar enchendo o saco para ele cuidar de um grupo de pessoas. Inevitavelmente ele vai querer. Ninguém nunca me encheu o saco para poder cuidar das pessoas. As pessoas falam assim, mas você é pastor, né? Na verdade, eu acho que eu me tornei pastor, fui ordenado, foi porque, na verdade, eu decidi viver Jesus. A gente precisa de uma comunidade de pastores. Nós precisamos parar de ter uma comunidade de ovelhas. Você sabe o que é uma comunidade de ovelhas? Sabe, Jesus não é o rei do gado. Deus não está montando uma fazenda. Ovelha é a condição inicial de um novo crente. Mas o objetivo onde que Jesus tem para nós é filho, não escravo. Filho maduro trabalha. Escravo
é um serviçal da casa. Filho maduro trabalha. Ovelhas são cegas e burras. Muitas vezes nós temos feito parte da igreja somente para fazer bem ao nosso coração. Ao invés de sermos chamados a assumirmos a nossa posição de homens e mulheres maduras. E tudo isso em nome de Jesus. Presta atenção que está escrito em 2 Coríntios 11, do 1 para frente, do 1 ao 6. Consegue colocar lá, irmão? 2 Coríntios 11. Eu acho que está na NVT. Olha o que está escrito aqui. Espero que vocês estão comigo, gente? Glória a Deus. Faz sentido o que nós estamos compartilhando? Aleluia. Espero que vocês suportem um pouco mais da minha insensatez. Isso é o apóstolo Paulo falando dele mesmo. O apóstolo Paulo às vezes parecia um louco. Por favor, continue a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura em um único marido, Cristo. No entanto, temo que a sua devoção pura e completa, diga assim, devoção pura e completa, seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Paulo está falando com quem? Ele está falando com quem? Com a igreja, gente. Ele está falando com a gente, ele não está falando com o mundo. Não está falando que o mundo, eu temo que esse mundo seja corrompido pela astúcia de Satanás. Não é isso que ele está falando, não. Ele está falando da igreja, uma igreja convertida, uma igreja que recebeu Jesus, uma igreja que viveu o evangelho. É essa igreja que ele está falando. Essa igreja como nós. Muitas vezes, nós, como igreja de Jesus, podemos ainda assim cair nas mesmas falácias iniciais, que ele não muda de estratégia. Ele muda só de linguagem, ele atualiza a versão atualizada, tá ligado? Mas a natureza e a estratégia é a mesma, se você compreende. A estratégia, você começa a ficar mais habilitado a não cair nelas, e aí você aprende a batalhar espiritualmente do jeito certo, que é lutando contra falácias, contra crendices, contra fábulas, ao invés de você ficar fazendo coisas tipo, que nada difere você de uma umbanda, gente. E eu não estou falando sobre movimento profético, sobre coisas sobrenaturais, não é disso que eu estou falando, gente. Mas às vezes a gente bate no espírito errado. E o espírito errado é o espírito da mentira. É o espírito do engano. E nós trabalhamos nesse espírito dentro do nosso cérebro. Dentro daquilo que nós cremos. Olha o que Paulo fala. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz. Mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos. Diga comigo, um Jesus diferente. Ou um espírito diferente daqueles que vocês receberam, diga assim, um outro espírito. Ou boas novas diferentes daqueles que vocês creram, digam outro evangelho. Contudo, não me considero em nada inferior a esses tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter a técnica de um grande orador. Tem muita gente na internet que é forte no argumento, né, gente? Vai dizer... Você sabe o que diz em Romano, como eu comecei lendo? Diz, ainda que eles sejam fracos na fé, mas fortes nos argumentos. O que ele diz lá em Romano? Paulo fala o tempo todo, para de discutir com esses caras. Ao invés de discutir com eles, os alcance. Essa é a verdade, gente. Muitas vezes, ao darmos ouvidos a alguns superapóstolos da internet, muitas vezes, em nosso meio, ao termos acreditados em fábulas, muitas vezes nós temos acreditados em fábulas profanas e crendices absurdas. Olha o que o texto fala a respeito desses superapóstolos. Sabe o que ele compara esses superapóstolos? Ele compara com a serpente. A serpente estava onde? No jardim de Deus. Não mudou a estratégia. Continua sendo a mesma estratégia. Segundo o texto, olha no que eles enganam. Sabe, gente, muitas vezes a gente vai ouvir uma palavra dessa e fala assim, isso não é comigo não, isso é com aquele, né? Eu garanto, você conhece alguém que já deu ouvido a um superapóstolo desses? Às vezes o cara não se chama de superapóstolo, beleza? Né? Às vezes ele tem um outro nome, né? Mas já viu alguém? Você conhece alguém que deu ouvido ao superapóstolo? Alguém que deu ouvido a algum líder assim, super espiritualizado? Você conhece alguém nesse lugar? Olha como é que essa galera... como
Eu queria sair desse lugar de pessoa, de perfil de pessoa, na verdade, eu queria que a gente saísse aqui com a mentalidade de estilo de mentalidade, padrão de pensamento, mais do que pessoa, porque não é sobre o superapóstolo, sobre o João, que é o superapóstolo, entendeu? É sobre, na verdade, uma mentalidade que é construída sobre a mente dele, e aí ele é governado por causa de um outro evangelho, por um outro espírito, encarnando um outro Jesus. Olha o que o texto diz: um outro Jesus que ouviram, um outro Espírito que receberam, um outro Evangelho que creram. Um outro Jesus, muitas vezes, nós como igreja, as nossas igrejas, tantas vezes, têm acreditado em um outro Jesus, gente. E esse outro Jesus é um outro Messias, um outro Deus encarnado. É com um outro propósito e outro estilo de vida, ele está fazendo outra coisa. Pega um Jesus, muitas vezes, de olhos azuis, que na verdade é um gênio da lâmpada. Percebe como a gente começou a falar lá no início? A nossa falsa fé muitas vezes faz a gente olhar para Jesus, cara, como o cara que é o gênio da lâmpada, que nós vamos até ele é o cara lá de olhos azuis, bonito, legal, mas Jesus não é bom, Jesus não é amigo, Jesus não está comigo. Aí esse Jesus nós cremos, e esse Jesus ele vira na verdade o nosso realizador dos 3 desejos. E aí você faz jejum, faz campanha, faz coisa para fazer esse Jesus fazer a sua vontade. Esse é um outro Jesus, gente. Ao invés de nós pregarmos um cordeiro que se entregou. É loucura, gente. Eu parei de ficar tentando explicar algumas coisas do evangelho para algumas pessoas. Não tem que explicar, você precisa encarnar. Encarnando, essas pessoas, elas vão tocar. Quando elas tocarem, elas vão poder parar para ouvir. A gente está querendo que as pessoas parem para ouvir antes delas tocarem, antes delas comerem. Jesus passou muito tempo alimentando aquela galera, mostrando a natureza, o espírito, a mensagem encarnada neles, e a partir disso, essas pessoas começaram a sentar para ouvir. Temos pregado, temos acreditado tantas vezes em um outro espírito, ou um espírito que coloca um fardo insuportável que você é um pecador, tirando a capacidade de obedecer à nova natureza que é em você. Um espírito que muitas vezes nós cremos assim, ó, cara, você pecou hoje, Rony, então você é um pecador. Você está lascado, irmão. Não tem mais o que fazer com você. Você sabe o que eu estou querendo dizer? Quanto mais nós cremos que somos pecadores, mais próximos nós vamos nos tornar disso. Quanto mais nós compreendemos que temos uma nova natureza, mais próximos nós vamos nos tornar disso. A verdade é que aquele que está em nós, hello, Eddie, how are you? I will preach in English. Yeah, okay, very nice. Oh, hello, Kahozi. Yeah, let's do this. I will try. I'm trying this. No, I can't speak in English. Ok. Desculpa, gente. Um outro espírito, uma outra motivação, centralizado no eu, na cobiça, na ganância, ao invés do espírito de amor, que nos educa, que nos amadurece, que nos conduz à entrega na direção dos irmãos. Temos pregado um outro evangelho. Uma mensagem que, ao invés de emancipar, ao invés de amadurecer, ao invés de chamar para a responsabilidade, gera controle, dependência e maturidade. Temos pregado, muitas vezes, em algumas igrejas, o evangelho da graça sem cruz nenhuma. Não tem a perspectiva de um Deus que abriu mão da sua glória para morrer numa cruz. Isso é loucura, gente. Mas temos aberto mão de uma mensagem, temos pregado uma graça que vai te abençoar, que Ele vai te curar, que Ele vai te transformar, mas nunca chega o lugar de que esse Deus morreu por você. E que tendo Ele morrido, estou nessa, que tendo Ele morrido, vai lá você e faz também. A gente tem acreditado num Deus que Ele morreu por nós. Jesus fala, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Quem tentar ganhar a sua própria vida, perder lá, mas quem perdeu a sua vida por minha causa, esse achará. Você acha que Jesus está precisando que algum humano morra por ele? Não me entenda errado, gente. Nós estamos crendo numa crendice absurda. Você sabe qual é o Deus que precisa que algum humano morra por ele? São os deuses pagãos.
O que Jesus veio fazer é ser a referência perfeita do que eu e você deveríamos fazer. Ele foi obediente, ele se esvaziou, e foi obediente até morte de cruz. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava falando assim, ó, eu fui lá, entreguei minha vida em prol da humanidade, agora vai lá você também, e entrega a vida em prol do seu próximo. Entrega a vida em prol daqueles que estão ao seu redor. Você já viu o filho? Você tem um filho, aí você fala assim, filho, pega aquela chave de fenda para mim. Isso meu pai fazia, meu pai está aqui, gente. Glória a Deus. Aleluia. Meu filho está aqui também. Aconteceu muito comigo, me mandou a Bíblia. Glória a Deus, mais uma Bíblia. Aleluia. Pega o filho, aí eu digo para o meu filho, filho, pega aquela chave de fenda para mim. Aí o meu filho, na tentativa de ir lá pegar a chave de fenda, ele olha para mim e fala assim, pai, aí ele vê que tem uma dificuldade, ele fala, pai, você alcança essa cadeira para eu pegar a chave de fenda? É assim que a gente está se movendo. Jesus veio, mostrou todo o caminho, e aí nós, enquanto tentamos obedecer Ele, nós voltamos para Ele e falamos, Jesus, você pode fazer isso aqui para mim, para eu poder fazer o que você quer? Enquanto Ele deu para você toda a capacidade nele, estando nele para fazer. Como, por exemplo, nós vamos curar. Quando nós vamos curar, a gente, em vez de tendo ido para Jesus, estado com Ele, irmos em direção da pessoa e declarar a cura, declarar a matéria, declarar aquilo que a pessoa é constituída, que volte à natureza do que deveria, a gente fica aqui do lado da pessoa, junto, intercedendo com ela por Deus, para ver se Deus muda alguma coisa. Ao invés da gente entender que nós somos aquilo que Deus decidiu fazer para mudar. Nós temos acreditado numa fábula escapista, num Deus que é deísta. Ele está lá, deixou você aqui e se lasque. E aí a gente fica tentando nos reunir e fazer muito mover de Deus, para que no final desse mover, Ele incline o coração dele para a perspectiva que você está percebendo que é necessária e decida fazer alguma coisa em prol daquilo que você enxergou e Ele ainda não enxergou. Muitas vezes nós estamos nos movendo disso, em vez de nós nos movermos na direção da resposta. Temos pregado um evangelho de cruz pesada, sem graça. É um fardo caminhar com crente às vezes. O cara é chato, pesado, tudo errado, tudo é pecado, tudo é ruim, tá ligado? Tudo pode, tudo não pode, tudo não serve. Parece que para ser cristão é mais pode, não pode, do que viver o fluir da vida. Eu não quero me delongar nisso, mas, por exemplo, eu me converti, eu fiquei 1 ano fumando maconha dentro da igreja. E eu só fiquei dentro da igreja porque ninguém me encheu o saco para eu fumar maconha. Vocês entendem? Eu não estou pregando sobre fumar maconha. Gastei muita energia na minha cabeça por fumar maconha. Mas a verdade é que na minha idiotice e imaturidade que eu tinha, se alguém daquela igreja ficasse me enchendo o saco porque eu fumasse maconha, mais do que gastar energia para me levar aos pés de Jesus, possivelmente eu teria até deixado de fumar maconha, mas não estaria com Jesus. Mas porque esses irmãos que me discipularam gastaram mais tempo, eu queria brigar, tá ligado? Eu falava, mas o que você pensa sobre a maconha? Ele falava assim, o que Jesus pensa disso? Você perguntou para ele? Aí eu falava, não sei, não falou nada, tá ligado? Aí ele falou, enquanto ele não fala nada, então nós continuamos na mesma, né? Sabe o que ele falia depois? Você leu a Bíblia, irmão? Você orou hoje? Ele me levava para Jesus. E quanto mais eu ia para Jesus, um dia eu esqueci de fumar a bendita maconha. Hoje fazem 9 anos que eu não fumo maconha. E eu não sinto desejo. Tem crente cristão no nosso meio, que por causa da nossa encheção de saco, está deixando de fazer aquilo que nós consideramos pecado, mas vive aqui dentro, desesperado naquela luta da carne, a luta da natureza, a luta da carne, a luta da natureza, e fica aquela coisa assim enlouquecedora, nunca é liberto, nunca é curado, nunca amadurece, e aí gasta toda a sua energia simplesmente para não pecar, ao invés de gastar energia para estar com Jesus, e ao invés de gastar energia de ser a expressão de Jesus nessa terra, ele está mais ocupado em não pecar. Por quê? Porque se ele não pecar, ele vem aqui para dentro da igreja e funciona. Ninguém enche o saco mais dele, a comunidade dele o aceita e está tudo bem. Faz sentido isso para vocês, irmãos?
Ao invés de pregarem a boa notícia que Deus, através de Jesus, plantou a sua nova natureza em nós, em todos aqueles que tomaram o mesmo caminho de Jesus e que abrem mão das suas vidas em prol das mesmas coisas. Uma natureza santa, incorruptível, que Jesus não é um gênio da lâmpada, mas sim a referência, tendo ele feito, vai lá você e faz também. Ele diz assim: no entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como a Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Você sabe como é que Eva enganou, como a serpente enganou Eva? Tem muita gente que diz, o problema da igreja é o pecado. Me explica então, se o problema da igreja é o pecado, qual era o problema de Eva? Qual era o problema de Eva? A Eva era pecadora ou não? Não era. Então, como é que a gente resolve essa equação? Enquanto a gente ficar lutando contra o pecado, a gente nunca vai vencer a equação. Eva, o problema da Eva não era o pecado. Sabe qual era o problema da Eva? 2. Que 2 tem raiz em 1. Sabe qual? Ignorância. O problema da Eva foi ignorância. Sabe o que Deus disse para Eva? Deus disse para Adão, eu botei 2 árvores no centro do jardim, de uma delas não coma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida ele podia comer, não é verdade? Aí, vem lá depois, tem Eva. Aí a serpente foi para quem? Foi para Adão ou foi para Eva? Foi falar com quem? Com Eva. Você sabe o que a serpente estava fazendo? Ela estava verificando se dentro do sistema de Deus ali das pessoas, ela estava funcionando assim como deveria. Você sabe o que ele perguntou para Eva? Foi assim que Deus disse? O que Deus disse sobre a árvore do jardim? É verdade que não pode comer nenhuma? Ela falou, não, pode comer de todas as árvores, só de uma árvore no centro do jardim não pode. Deus falou isso? Deus não falou isso? Você sabe o que a serpente entendeu ali? A ignorância. Não há fidelidade em toda a verdade. E onde não há fidelidade em toda a verdade, tem uma porta escancarada para que Satanás entre e trabalhe com ilusões. A ilusão não é uma mentira deliberada, é uma verdade ampliada e distorcida. Essa verdade ampliada e distorcida só ganha espaço em nós quando nós não temos conhecimento pleno a respeito da verdade. Quem tem que ter conhecimento pleno a respeito da verdade não é quem está pregando, gente. É os irmãos que fazem parte da congregação. Porque se nós fazemos parte de uma congregação cristã, que tem Jesus como centro, nós temos que ter revelação a respeito completo da verdade dos fundamentos. Se nós não temos, qualquer serpente, as falácias da serpente vão entrar e vão fazer a gente crer em um outro evangelho, tendo funcionar a partir de um outro Espírito, encarnando um outro Jesus. Quando nós não encarnamos o Jesus que é o Cristo, o Salvador, quando nós vamos para o mundo, esse mundo não crê, esse mundo não vive. Aí esses irmãos não convertem, e se converte para a sua religião, e começa a seguir tudo quanto é manual, e o máximo que ele vai ser é um papagaio repetidor de coisas. É isso que nós queremos, gente? Nós precisamos voltar à simplicidade e relevância. Oh, Jesus. Por fim, tem mais 5 minutos, e vou conseguir concluir nesses 5 minutos. O irmão é forte ali no mover, cara, do time. Tem um texto no sermão, onde Jesus leva os discípulos, 3 discípulos para o Monte da Transfiguração. Glória a Deus. Alguns discípulos ficam lá embaixo. Esses discípulos, eles ainda caminhavam numa perspectiva imatura. Esses discípulos haviam estado com Jesus e vivido o que Jesus queria deles. Eles amavam Jesus, queriam dar certo. Tanto os que foram para cima do monte, quanto os que ficaram. Nós amamos Jesus. Muitos de nós amamos Jesus. Todos nós temos sempre uma perspectiva da nossa vida onde nós precisamos amadurecer, e é sempre uma perspectiva onde nós já estamos maduros. E assim como nós, aqueles discípulos que amavam Jesus, caminhavam com Jesus, eles também queriam crescer e amadurecer. Mas nesse texto tem 3 perspectivas, e eu vou ser bem rápido nelas. 3 tipos de mentalidade. A primeira mentalidade são aqueles que seguem Jesus e vão para o topo do monte.
A segunda mentalidade são aqueles que, tendo ficado na parte de baixo do monte, foram para dentro das casas das pessoas para as verdadeiras necessidades delas. E há um terceiro perfil, que eu vou terminar com isso. Esse primeiro perfil, muitas vezes tem sido movido por uma fábula de devoção escapista. Converteu, só quer Jesus, deixa queimar, só quer viver dentro da igreja, é reunião de oração, e é culto avivado, e a palavra de Deus tremelica, cai no chão, e é bênção, a coisa flui, é poderoso. Mas você sabe o que esse perfil, por causa da imaturidade, comete por causa de um outro evangelho que ele creu, ainda caminhando do lado de Jesus? Por causa de ser movido por um outro espírito, isso gerando para ele uma perspectiva de um outro Jesus. Você sabe o que ele fala lá em cima do monte para Jesus? Ele diz: vamos fazer uma tenda aqui e ficar pro resto da vida? Aí vem os céus, Deus abre os céus e fala: shh. Você sabe qual é a solução desse discípulo? Ouça o filho. Sabe o que o filho diz? Não tenho medo. Vamos descer um monte. Você já esteve com o pai? Vamos descer um monte. Os outros discípulos não subiram o monte. Creram em Jesus, devoção profunda, desejo puro pelo evangelho, querem ser efetivos. Eles querem ter resposta para a cidade. Ao invés de subir um monte, foram para dentro das casas, para as necessidades das pessoas. Você sabe o que acontece quando Jesus desce o monte e encontra com eles? Vem o cara da casa agora junto com ele e fala para Jesus: ei, eu pedi para os meus discípulos, para os seus discípulos expulsar o demônio. O que aconteceu? Eles não conseguiram. Esses são aqueles que creram nas fábulas da religião ativista. São aqueles que o amor, a devoção, o desejo por ouvir Jesus e fazer alguma coisa na cidade, não tem tempo para subir um monte para ouvir Deus, o conselho de Deus, e aí vai afobado para dentro das casas, resolver a vida das pessoas, mas tudo que fazem lá dentro das casas não gera fruto genuíno. O máximo que sabem fazer é dar cesta básica, o máximo que sabem fazer é dar meros aconselhamentos, mas ninguém é liberto, ninguém é curado, ninguém é transformado, ninguém tem vida de verdade. Esses, quando voltam, sabe qual é a solução deles? Porque deram errado lá, porque se cansaram de trabalhar dentro da casa do pai como escravos, porque frustrou muito, se encontraram no mesmo lugar que os outros discípulos se encontraram. A esses dois tem uma solução. Esses somos nós muitas vezes, irmãos. Enquanto eu estava escrevendo essa palavra, eu sei que eu já passei um pouco, 15 segundos. Quando eu estava escrevendo essa palavra, o Senhor, eu falei: Jesus, eu sou esse ativista aí. Tantas vezes eu tento resolver a vida das pessoas sem antes ter tomado o seu conselho. Tantas vezes eu gasto energia sem ter tomado. E é infrutífero. O cara que é doente continua doente, o cara que está promíscuo continua promíscuo, o cara que é adúltero continua sendo adúltero, o cara que tem medo continua sendo movido pelo espírito de medo, e tudo que eu faço, nada muda. Agora conheço outros irmãos que na verdade vivem lá no pé do monte, é o Xaramanaia, e para queimar, meu irmão, o cara tá, mas nunca tem tempo para ir para as realidades da cidade, para fazer uma faculdade, para se especializar, para virar uma resposta sobrenatural que a cidade precisa, a partir do conselho que tomou lá em cima. A solução para esses dois, sabe qual é? Ouçam o filho. Você sabe o que solucionou na vida desses dois? O final da história desses dois é bom demais. Nós conhecemos a história dos apóstolos, e foi que nós somos frutos do final da história deles. Você sabe qual é a solução deles? Sabe por que deu certo? Porque, por fim, todos os dois perfis tiveram um encontro com a fidelidade do filho aos pés do monte. Você sabe o que Jesus fez ali? Jesus foi lá e expulsou aquele demônio. Sabe o que ele diz? Os discípulos perguntam: como é que você expulsou? Ele falou: se vocês tiverem fé, assim como um grão de mostarda. Esse tipo de casta aqui só com muito jejum e oração. Onde Jesus estava antes? Em que lugar Jesus estava? Lá em cima do monte, ouvindo o Pai. Quando desceu,
Disse fora, o Espírito foi embora. Simplicidade, relevância. Simplicidade, relevância. Sempre que nós vamos ao Pai, se você de fato está se encontrando com o Pai, inevitavelmente, Ele vai te levar para os filhos. Sempre que você se encontra com o Filho, se é filho de verdade, Ele vai te levar para o Pai. Jesus, para aqueles que estavam inclinados com a devoção escapista, queriam ficar lá para sempre, Ele disse, desçam. Jesus, com aqueles que estavam inclinados, são ativista, de dentro das casas, da necessidade das pessoas, fala, mas a gente está precisando, não dá tempo para orar, o cara vai passar fome, a pessoa está lá com um casamento, vai escangalhar. Sabe o que Jesus disse para eles? Subam. Você sabe por quê? Porque a vida de simplicidade e relevância é uma dinâmica de tendo ido ao Pai, ir aos filhos, de tendo ido aos filhos, trazê-los ao Pai, para que tendo ouvido o Pai, vão aos filhos. É o tempo todo isso, gente. Nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos voltar a essa centralidade. Simplicidade e relevância. Se não é isso, temos crido, a solução está aqui, ó. Temos crido em um outro evangelho, movidos por um outro Espírito, que faz nos encarnar um outro Jesus. A terceira pessoa é muito rápida a explanação sobre ela. Você sabe qual é o terceiro perfil que eu vejo nessa história? Eu falei de dois, os discípulos que subiram e os discípulos que desceram. Existe um terceiro perfil nessa história aqui. Esse, se a igreja continuar imatura, estão escangalhados. Você sabe quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo? Você sabe? Faz ideia quem são essas pessoas? E quando eu li o texto, você conseguiu enxergar esse terceiro perfil? Sabe quem é esse terceiro perfil? Eu também não sei. Porque elas não têm nome, não têm cara, elas não estavam ali. Elas não faziam parte dessa história. Elas eram completamente irrelevantes. Elas não estavam nem tentando subir o monte, elas não estavam nem tentando ir para dentro das casas. Elas estavam completamente indiferentes de tudo aquilo a respeito da vida. Você sabe qual é a solução dessa? Nós, tendo ido ao monte, tendo ido dentro das casas, íamos até aqueles que não conhecemos nem a face, nem as histórias, nem as lutas, nem os medos, nem as inseguranças, e irmos até eles, para que nós sejamos a resposta, para que nós digamos para eles, como filhos, subam o monte, conheçam o Pai. Glória a Deus. Eu não sei se essa palavra falou com você, mas eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria de orar para você, enquanto nós tocamos o louvor.